vamos trocar uma ideia sobre negros em cargo de chefia. E no segundo episódio do CulturaCast, receberemos o diretor do Instituto Federal de Avaré, Dr. Sebastião. Bem-vindo, Dr. Sebastião. Olá, boa noite. Aliás, tudo bem com vocês? Quero agradecer o convite aí, de vocês alunos, da Dani. É um prazer estar aqui gravando com vocês esse podcast. Espero contribuir um pouquinho para vocês, contar um pouquinho da minha história acadêmica, história de vida. Espero que seja um bate-papo legal aí, que possa motivar outros alunos a estar seguindo a trajetória acadêmica também. Você nasceu em Avaré? Como foi a sua infância? Bom, eu não sou paulista, sou mineiro. Nasci numa cidade que chama-se Coromandel, uma cidade pequenininha, de em torno de 26 mil habitantes. Para vocês terem a título de comparação, é o tamanho de Cerqueira César, mais ou menos. Então, é uma cidade lá no interior de Minas Gerais. Esse nome de Coromandel foi dado pelos portugueses, que chegaram à cidade. E tem uma costa na África que chama Costa de Coromandel. Então eles deram esse pequeno nome a essa cidade. Eu nasci nessa cidade, sou filho, tenho mais 3 irmãs. Minha mãe é mãe solteira, nós somos 4. Eu sou o penúltimo, tenho uma irmã mais nova que eu e 2 mais velhas. Somos uma família aí de 5 pessoas. Bom, você sempre estudou em escola pública ou não? Bom, sempre estudei em escola pública, Tive uma infância um pouco difícil, porque a minha mãe trabalhava para cuidar de nós 4, 2 irmãs minhas não foram morar com tios devido à dificuldade dela criar todos, Então morava eu, mas a minha mãe e a minha irmã mais nova, Então assim, a dificuldade é minha mãe trabalhava na lavoura de café, uma cidade que é baseada na agricultura, então a maioria das pessoas pobres trabalhavam na lavoura de café, lavoura de soja. Então minha mãe saía de madrugada para trabalhar e eu ficava eu e a minha irmã mais nova. Então desde pequeno eu já aprendi a cuidar dela porque era a minha responsabilidade. E naquela época não existiam as escolas particulares na minha cidade, Então todas as pessoas, independente de quem era mais abastado, quando os filhos tinham uma certa idade, mandavam para escolas em outras cidades mais próximas, Mas a maioria estudava as escolas públicas. Então a gente tinha uma miscigenação muito grande, Então a gente tinha colegas da minha sala, que era, por exemplo, filha do prefeito, outros filhos de médico, então tinha essa miscigenação. Hoje em dia não, hoje você tem lá, já tem uma segregação, Quem tem dinheiro vai para a escola particular, quem não tem continua praticamente na escola pública, Mas a minha trajetória acadêmica praticamente desde a infância até o ensino superior foram em escolas públicas. Então eu estudei na Universidade Federal de Uberlândia e depois eu fiz mestrado e doutorado também na Universidade Federal de Uberlândia, são todas uma universidade pública. Alguém te incentivou a prestar vestibular? Bom, como eu já havia falado anteriormente, a gente tinha essa miscigenação de classes dentro da escola, porque não tinha escola particular, então todos estudavam em escola pública. Aquelas famílias que tinham mais recursos mandavam os filhos estudarem fora, que é a cidade de Uberlândia. Então eu sempre tive esse sonho de poder estudar em Uberlândia, que era a Universidade Federal. A primeira da minha família a cursar a universidade foi minha irmã mais velha. Então, mesmo trabalhando, ela tinha uma cidade a 60 quilômetros da minha cidade que tinha faculdade. É como o pessoal de Cerqueira veio estudar em Avaré, o pessoal saía de Coromandel e ia estudar em Patrocínio. Então, minha irmã conseguiu, por meio de muito esforço, trabalhando de dia, estudando à noite, concluir uma faculdade. Então, ela foi a minha inspiração. Eu sabia que para que eu pudesse sair daquela condição de pobreza, de não ter que trabalhar numa lavoura de café, a única coisa que faria que eu pudesse sair dali seria estar estudando, conseguir entrar numa universidade e fazer um curso para que eu pudesse ter uma vida melhor. Então o grande incentivo para a minha vida foi a minha irmã mais velha e os colegas, a qual, da minha sala, que muitos tinham essa ambição também de poder estudar. E assim eu fiz, em 2003 então, 1993,
eu mudei para Uberlândia, né, com uma condição muito difícil, né, fui trabalhar de dia e tentar fazer um cursinho à noite, né, morar de favor. Um amigo meu, ele tinha uma tia, e aí ele me chamou para ir morar com essa tia até que ficasse pronta uma casinha do lado, né, uma casinha de água. Só que muitas coisas aconteceram, né, durante todo esse processo, né. Acabou que ele voltou, que ele brigou com a tia dele, ele voltou para minha cidade e eu continuei morando lá na casa de desconhecidos, né. Então isso aí começou a minha trajetória em Uberlândia, onde depois eu fui conseguir entrar na Universidade Federal de Uberlândia no curso de Química. Legal. E a sua irmã, ela fez do quê? A minha irmã é formada em História, né, hoje ela é diretora de uma escola pública lá na minha cidade, né, hoje o filho dela estuda aqui em Avaré, ele veio morar comigo, né, agora ele está morando num apartamento, e ela é diretora de uma escola pública igual a essa. Entendi. E como você conseguiu estudar em uma universidade pública? Bom, foi assim, na minha época, né, o curso de Química é um curso integral, ou seja, as aulas acontecem dos 2 períodos, manhã e tarde. Então não teria como eu trabalhar. Então minha família me ajudou um pouco. A gente tinha dentro da universidade o que a gente chama de restaurante universitário. Então aqueles alunos que tinham vulnerabilidade social, ou seja, aqueles que não tinham condições de bancar a alimentação, você fazia uma entrevista e aí você poderia comer de graça nesse restaurante. Então eu almoçava e jantava de graça nesse restaurante. E a universidade, ela tinha também o que a gente chama de auxílio moradia. Auxílio para aqueles alunos que não têm condições de pagar uma moradia na cidade. Então eu almoçava e jantava na universidade e recebia um auxílio que conseguia pagar o meu aluguel. Né? E aí os parentes, tios, né, toda vez que eu ia, cada um ajudava um pouquinho para poder me manter, né, porque o meu curso era o dia todo, não conseguia trabalhar e estudar. Então tive a ajuda de várias pessoas, né, sou grato a elas, né, tanto a minha irmã como tios, né, e primos, né, e só estou aqui hoje que são graças a eles. Né. Isso é bom? Quantos anos estudou até completar o doutorado e em qual área se especializou? Bom, a trajetória, né, a gente tem essa trajetória que vocês estão agora, vocês estão no ensino médio, né? Vocês vão estudar aí até chegar a terminar, vocês foram até o 9º ano, mas são 12 anos, né? O meu curso de Química foram 4 anos, né? Então, e aí depois eu fiz mais 2 anos de mestrado e depois mais 4 anos de doutorado, né? Então daí mais de 23 anos aí até a gente chegar onde eu estou hoje. São 23 anos estudando. Aí vocês podem se perguntar, mas você já sabe tudo? Não. Né? O conhecimento é infindável. A gente precisa continuar estudando a cada dia, aprendendo, né? Conhecer coisas novas. Né? E a química também, ela é infindável. Né? Você sabe como é a ciência. A ciência ela evolui a cada dia. Então a gente nunca para de estudar. Né? Então vocês que estão aí pensando em fazer uma faculdade, né, vocês vão ter que estudar muito e vão continuar estudando. Né? E quando a gente faz o que gosta, faz por amor, tudo é consequência, independente do curso que vocês forem fazer. Né? Então o meu doutorado ele foi na área de, só para um exemplo bem assim, grotesco, né? O meu doutorado eu desenvolvi um aditivo para argamassa, né? E esse aditivo era feito de restos de fábrica de suco de manga. Eu pegava o caroço de manga e fazia um aditivo para colocar em argamassa. Né? A argamassa que é essa que assenta piso, então aumentava a aderência do piso. Então eu fazia um processo químico para transformar o que é jogado na natureza, reaproveitar e para ser utilizado na construção civil. Isso é novo, gente. Essa é nova. Mas assim, vocês vão ver que, né, eu tinha outras pessoas no laboratório que eu reciclava copinho plástico, né? Então era um laboratório de reciclagem de produtos. Né? Então o que é jogado fora da natureza, ou a gente reciclava, recriava e fazia outras coisas para evitar, né, a poluição. Bom, agora que é doutor e diretor de um instituto tão renomado, você ainda sofre preconceito em algum momento no seu dia a dia? Bom, a trajetória do negro no Brasil é difícil, né? Assim como é para a mulher, para quem não, né? Para todas a diversidade sexual também, né? Então a gente ainda sofre, né? E a gente
não pode dizer que não, né? Porque a gente, o negro hoje em dia no Brasil, a vida do negro é muito difícil, né? Para vocês terem uma ideia, nós somos hoje, dentro do Instituto Federal de São Paulo, são 41 cidades que tem o Instituto Federal. Então, dos 41 diretores, nós temos apenas 4 negros. Ou seja, eu incluso, ou seja, 10%. E desses 4 negros que são diretores, apenas uma é uma mulher. Então a gente imagina como é difícil, né? Então você fala, você é um exemplo, né? Porque você conseguiu chegar onde está. Eu falei, eu não sou um exemplo, eu sou uma exceção. Porque eu sei, muitos negros poderiam ser até melhor do que eu, não conseguiram chegar onde eu estou. Então, se eu estou aqui, porque muitos lutaram para eu estar. E a gente sabe que muitos ficaram para trás pelo preconceito, né? Muitas mulheres ficaram para trás pelo preconceito, pela violência sofrida em casa. Então, esse processo ainda, o Brasil ainda, a gente tem que lutar muito contra o racismo, né? Então, não basta a gente querer falar que nós somos, que nós não realizamos racismo. A gente tem que ser antirracista, né? Antirracista, porque o que acontece? Quando você tem uma população, né, quando você tem uma crise humanitária como teve no Covid, se você olhar, a maior parte da população que morreu são negros. A maior parte da população pobre hoje no Brasil são negros. A maior parte da população carcerária no Brasil hoje são negros, né? A maior parte das pessoas assassinadas hoje pela polícia são negros, né? No Brasil a gente não tem pena de morte, né? Se a pessoa ela comete um crime, ela tem direito de se defender e pagar pelo crime, não de ser morta. Então a gente ainda tem muito racismo ainda no Brasil, né? O racismo está estruturado, né? Não adianta você achar, mas o racismo é crime. Mas você não adianta você só punir a pessoa, né? Aquela pessoa que comete o racismo, ela é uma criação dessa sociedade que nós vivemos. Então a gente precisa ser antirracista, como diz Angela Davis, né? A gente precisa ser antirracista. Então a gente luta por isso. Eu luto por isso, né, todos os dias da minha vida, para que as pessoas que não têm condições, os negros, as mulheres, né, que têm gênios diferentes, que possam conseguir, né? Então esse é o meu papel dentro da educação, né? Quando eu tenho um aluno, né, que ele consegue superar tudo isso, eu sei que eu estou devolvendo um pouco que a sociedade investiu em mim, eu estou devolvendo para a sociedade, né, na forma de educação. Atualmente, chefia uma equipe de 117 servidores que trabalham em prol da educação e também dirige o campus de Avaré, que atende aproximadamente 2.500 alunos matriculados. Poderia nos contar um pouco sobre isso? Bom, eu estou em Avaré há 11 anos, né? Estou como diretor do Instituto há 10 anos, né? Porque eu falo que eu estou como diretor, né? Nós temos uma instituição que quem escolhe o diretor é uma eleição. Então são os alunos que votam, todos os alunos, são os professores e são os técnicos administrativos, né? Então eu passei por alguns processos eleitorais. Então foram 4 eleições que eu passei, né? Então isso acho que foi referendando o meu trabalho dentro da instituição, né? Trabalhar com uma equipe tão grande, com tantos alunos, como eu já ia falar anteriormente, é prazeroso, né? Porque é uma forma da gente devolver o que a sociedade investiu, né, na educação pública. Eu sou filho de uma escola pública, né? E quando eu faço um bom trabalho dentro da instituição pública, de alguma forma eu estou devolvendo, né, o que o seu pai pagou de imposto, né, que seus avós pagaram de imposto para que eu pudesse estar estudando em escola pública, né? Então é bastante gratificante, né, quando eu vejo quando os meus alunos se formam, né, dentro do ensino médio e me mandam mensagem dizendo que está numa escola, conseguiram passar numa universidade pública. Isso para mim é melhor do que eu receber meu pagamento em dia no final do mês, né? Para mim é gratificante, né? Então, da mesma forma, quando um aluno do curso superior, lá a gente tem os cursos superiores também, que ele forma, que ele consegue passar no mestrado ou no doutorado, né? Isso para mim é um ápice da minha felicidade hoje em dia, né? Eu sei que o meu trabalho está sendo bem realizado, o trabalho da nossa equipe está sendo bem realizado, enquanto nossos alunos atingem o sucesso. Agora, quando a gente vê, né, que um aluno abandona a escola, isso para nós
a gente tem que sempre refletir, né? Por que aquele aluno abandonou a escola? Muitos abandonam para trabalhar, né? Então é nosso papel tentar que todos permaneçam na escola até o final, que tenham sucesso, né? Então estar na frente dessa instituição para mim hoje é muita felicidade, né? Eu me sinto bastante realizado profissionalmente, né? Ser o diretor da instituição como é o Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré. E o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre aqui na cidade? Bom, o que eu mais gosto de fazer, né, o que eu mais gosto de fazer é estar com os amigos, né? Gosto de basquete, né? Joguei basquete quando era adolescente, e aí eu gosto muito de ir a jogos de basquete. A gente tem uma equipe de basquete aqui em Avaré, né, que disputa o Paulista. Eu ajudo muito eles também, né, até porque o meu filho jogava nessa equipe, então eu criei uma identidade com eles e eu ajudo eles, né, tanto nesse projeto. Então, eu gosto de assistir os jogos, gosto de estar em casa com os amigos e gosto de estar perto de pessoas que eu amo, né, e eu não gosto nunca de estar sozinho, né, sempre rodeado de pessoas, né, tanto familiares como amigos, né. Gosto de música, né, quando tem oportunidade a gente tem música, a gente vai ouvir a música, né, a gente teve a entrevista da Dani, né, do Receita Original, e sempre onde eles estão tocando a gente está também ouvindo, né. Então eu gosto de música, gosto de esporte e gosto de estar junto com os amigos e a família. Que conselhos você daria para um adolescente da escola pública sobre como alcançar um cargo de chefia e se dar bem profissionalmente na vida? Bom, conselhos se fosse bom ninguém nunca dava, né? Mas a gente, por experiência própria, né, a gente tem vivido uma trajetória que não foi fácil. E eu sei que a trajetória hoje, né, tanto dos alunos de escola pública, dos negros, das mulheres, né, e dos LGBTQIA+, a gente sabe que a vida hoje no Brasil não é fácil, né, e quem quer realmente alcançar algum objetivo, né, que seja ele ser um diretor de uma escola, ser um advogado de sucesso, ser um médico de sucesso, tem que trabalhar muito, trabalhar e não desistir, né. Vocês que são mulheres vai ser mais difícil, para quem é negro vai ser mais difícil, né, para quem é pobre vai ser mais difícil, mas não desista. A gente sabe que a vida de pessoas que têm dinheiro hoje no Brasil é muito mais fácil, né? Mas para nós que somos pobres é muito mais difícil. Mas não desistam, né? E quando vocês se formarem, né, seja qual profissão que vocês escolherem, vocês sempre tenham na cabeça que vocês têm que ser os melhores, né? Porque quando você é o melhor, nenhum racista, nenhum homofóbico, nenhum misógino vai dizer não para você, porque você é o melhor. E você sendo o melhor, você vai passar ultrapor em cima de qualquer um. Então trabalhe muito e lute pelo que vocês querem, né, e vocês vão chegar lá, né, e perseverança, né, não vai ser fácil, vai ter dia que vocês vão acordar e vão fechar os olhos e falar que não vai querer levantar da cama, que não vai querer ir para a escola, que não vai querer ir trabalhar, mas a vida, a gente consegue vencer, né? Então você vai acordar, levantar a cabeça e dizer que quer chegar lá. Desculpa. Calma aí. Pode fazer. Não, calma aí. É isso aí, a gente respira, né? Respira e a gente sacode a poeira e dá a volta por cima cada dia, né? Eu já tive muitas oportunidades de dizer que não ia querer mais. Eu já caí muitas vezes. Teve muitas pessoas que me deram a mão para levantar, né, para seguir em frente. Essas pessoas a gente não esquece, a gente não pode esquecer aquelas pessoas que sempre te ajudaram, né? Então, assim, na minha trajetória de vida, várias pessoas passaram pelo meu caminho, né? Algumas foram ficando, mas elas estão no meu coração, estão nas minhas orações. A gente sempre tem que agradecer a elas e agradecer a Deus, né? Que é o nosso Criador maior. Sebastião, agradecemos a sua presença aqui no nosso CotaCast. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Grande abraço para vocês. Axé. Acredito que é você.
Ah, tá. Cidade. Ela possui ela possui uma cidade própria.